Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos começando então as nossas atividades dessa semana com o Conversando sobre Contabilidade. Nesse primeiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui, como sempre, o nosso digníssimo advogado, contador e professor também, Giovanni D'Agostini, que vai trazer importantes informações para nós sobre as medidas emergenciais para a economia do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Giovanni, tudo bem? Boa noite, Vilmar. Tudo bem na medida do possível. Nós temos que fazer uma saudação integral, porque este programa ele é apresentado em vários horários no nosso canal 6 aqui, o nossa Sul TV, Giovanni. Então, Vilmar, eu vim trazer para os telespectadores algumas medidas emergenciais adotadas pelo governo federal, com o fito de minimizar aí os prejuízos e os transtornos derivados do Covid-19, né, que vem afligindo aí a população mundial e a economia brasileira também. Exato. E essas medidas emergenciais são agora bem quentinhas, saídas do forno, não é, recentemente, né, Giovanni? Quase que diariamente o governo federal vem editando medidas provisórias e os seus ministros editando instruções normativas e regulamentações, né, acerca dessas situações emergenciais. Eu posso grifar para os senhores que o governo federal editou uma medida provisória no finalzinho no início desse mês de abril, na qual possibilitou a redução da jornada de trabalho, né, com a preservação da renda. O que consiste isso? Consiste a possibilidade de um empregador reduzir a carga de trabalho dos funcionários e reduzir também o salário proporcionalmente à redução da carga de trabalho, de modo em que o valor hora fica preservado. Existem percentuais de redução que o empregador pode adotar em conjunto com o empregado e que eu pretendo explanar para vocês. Então, o empregador pode, em conjunto com o empregado, reduzir 25% da carga horária dele. Nesse caso, a empresa vai pagar 75% do salário e o governo federal vai pagar 25% do valor que corresponderia ao seguro-desemprego. Sim. Né? Também pode haver a redução de 50% da carga horária. E nesse caso, a empresa paga 50% do salário e o governo federal paga o equivalente a 50% do seguro-desemprego. E também o empregador e o empregado podem acordar em redução de 70% da carga horária, sendo que, nesse caso, a empresa pagaria 30% do salário e o governo federal pagaria 70% ao valor que equivaleria ao seguro-desemprego. Bom, existem, dentre dessas medidas, a possibilidade de o empregador e o empregado acordarem individualmente. Neste caso, a empresa precisa encaminhar um aditivo contratual para o empregado, que pode ser por via eletrônica, não é? E o empregado, dando o aceite, começa a vigorar essas medidas, certo? O prazo de duração dessas medidas não pode ultrapassar a 90 dias, correto? E o empregado precisa dar o aceite, e essas medidas em caráter individual para salários até 3.117, corresponde a 2 salários mínimos, ou naquelas hipóteses em que o empregado tem curso superior completo e receba mais de R$ 2.202, corresponde a 2 vezes o teto de contribuição do INSS. Sim. Essas acertos entre o empregado e o empregador, eles podem ser feitos, então, de forma particular, não precisa passar pelo sindicato? Muito bem. Então, para essas situações especialíssimas, que é o salário até 2 salários mínimos, via de regra, pode ocorrer de forma individual. Todavia, um partido político ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF e o ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma liminar no sentido que, independentemente de o acordo ser individual, o sindicato dos empregados daquela categoria precisa ser notificado
desses acordos individuais para, querendo ou não, tomar providências. É uma notificação ou é uma homologação, Giovanni? Em tese, isso ainda não foi decidido pelo Pleno do STF. Perfeito. Né? Mas eu pressuponho que o sindicato, no final das contas, do que vai ser julgado, precisa receber a notificação e homologar esses acordos privados, esses acordos individuais, dá para se dizer dessa forma. Porque tem que ter agilização nisso, senão o tempo vai passando e a situação, a crise econômica está aí e as pessoas estão perdendo os empregos. Né? Os escritórios de contabilidade estão sendo um braço direito mesmo das empresas nesse momento de crise. Então, o trabalho dos escritórios de contabilidade vem sendo muito intensos, né? Na maior parte das vezes, o escritório de contabilidade é a única forma de assessoramento que as empresas têm, né, nesse momento. Então, nós estamos recomendando que os escritórios de contabilidade juntem todos os acordos individuais que foram firmados com os empregados e encaminhem por e-mail mesmo para o sindicato da categoria dos empregados para que eles tomem as devidas providências, se achar assim necessário. Essa recomendação da formalização é super importante, porque o que não tiver formalizado lá adiante pode dar problema, não é? Pode dar problema na Justiça do Trabalho. Exatamente. Então, essa parte formal ela é importante, não é? Exatamente. Uma outra situação que é importante destacar é que a empresa, né, tem um prazo de até 10 dias da formalização desse contrato individual, né, ou coletivo, né, se porventura o sindicato firmar uma norma coletiva, especialmente para os salários que ultrapassarem os 3.117, a empresa tem o prazo de 10 dias para informar para o Ministério da Economia, 10 dias da data desse acordo, tem os 10 dias para informar para o Ministério da Economia dessa ação tomada, para que o Ministério da Economia tenha tempo e subsídio para fazer o pagamento do valor do seguro-desemprego ao empregado, não é? Da parte do governo federal. Digamos os 70% aqueles. Ou dependendo da faixa, Dependendo né? da faixa, Sim. Exatamente. E nesse caso é possível informar nesse aplicativo os dados da conta bancária do empregado para que o governo federal faça o depósito direto na conta do empregado. Isso evita aglomerações, por exemplo, na Caixa Federal, que a gente está vendo aí nesses últimos dias, né, vem sendo noticiado pelos meios de comunicação. E está sendo muito incentivado todas as operações online, todas as operações via computador. Praticamente não há contato, digamos assim, que tenha que protocolar fisicamente, uma coisa que demande mais tempo e, inclusive, tire a regra do distanciamento que a gente está tão, né, já se acostumando a observar. Muitas empresas estão se adequando a essa nova rotina e já estão começando, inclusive, a implantar esses sistemas mais informatizados, não é, de pagamentos à distância pelo home office, não é, esses aplicativos dos bancos. Inclusive, a nossa organização está se adequando também. Que, aliás, o home office foi um grande avanço que agora está servindo, não é, para essa situação atual na reforma trabalhista. O home office foi um avanço que a reforma trabalhista trouxe, né? A situação de poder trabalhar em casa com as mesmas situações de trabalho, de produção, etc. Né? É verdade. E tem que fazer um aditamento também para fazer o home office, não é isso, Giovanni? Pois então, um pouquinho antes dessa medida provisória da redução, da possibilidade de redução da carga horária, também houve uma outra medida provisória autorizando o teletrabalho, né, que seria o home office. Não é? Nesse caso, é importante, sim, que a empresa encaminhe para o empregado um comunicado, né, acerca da realização dos trabalhos em casa, né? Se porventura o funcionário não tenha tecnologia, não tem infraestrutura para conseguir trabalhar de casa, a empresa propicia essa infraestrutura para o funcionário, enfim, trabalhar de casa, né? Isso é uma possibilidade que está previsto também numa dessas medidas do governo federal. Exatamente. E o cartão verde e amarelo, a medida provisória, acabou sendo aprovada pela Câmara dos Deputados e eu acho que vai realmente andar para frente essa nova possibilidade aí de geração de mais empregos. Eu acho que aos poucos a economia vai realmente reativando, reaquecendo, com todos os cuidados, distanciamento, higienização, etc., né? Precisamos fazer a roda girar, né? É isso aí, Vilmar. Só para finalizar, uma situação que é muito importante, além da redução da carga horária de trabalho, é possível também que o empregador e o empregado firmem a suspensão do contrato de trabalho durante esse período da pandemia, né?
Então, da mesma forma que acontece com a redução, o empregador e o empregado podem firmar contratos individuais dentro daqueles mesmos limitadores de salário, suspendendo o contrato de trabalho, e nesse caso, a empresa, dependendo do porte dela, se ela fatura até 4 milhões e 800, ela não precisa entrar com nenhuma parcela do salário. Se a empresa fatura menos do que 4 milhões e 800, ela não precisa, se fatura mais, ela entra com 30% do salário. E, nesse caso, o governo federal ele arca com 100% do que equivaleria ao seguro-desemprego, né? Então, existe a possibilidade também, a gente sabe que em muitos ramos de trabalho, especialmente, vamos imaginar no comércio varejista, né, que tem as portas abertas, por exemplo, no centro de Porto Alegre, onde a restrição ela é bem severa, os funcionários não têm nem o que fazer no tocante a eventualmente trabalhar via teletrabalho. Então, nesse caso, a medida que se impõe para a preservação dessas empresas, muitas vezes, é a suspensão do contrato de trabalho, sendo que, nesse caso, o governo federal, para amenizar a crise, né, a subsistência mesmo do funcionário, pagaria 100% do que equivaleria ao seguro-desemprego. Então, era essa a dica que eu precisava dar para os telespectadores. Muito importante essas dicas, todas as dicas trazidas aqui pelo contador e advogado Giovanni D'Agostin, deixam muito claro para todos os empregadores, para todos os empresários e também para toda a classe trabalhadora que, primeiro, está realmente havendo uma boa vontade, não só no que diz respeito à boa vontade política, mas à boa vontade na prática dos governos todos em ajudarem nessa situação de crise. E segundo, é complexo, é muito complexo. O entendimento que a gente vai ter isso aí, por exemplo, colocado aqui pelo professor Giovanni, né, em poucos minutos, não dá realmente assim a tranquilidade, vamos dizer, de trabalhar tudo isso de forma isolada, de forma independente. Tem que ter assessoria. Por isso nós temos aqui esse espaço reservado, chamado Conversando sobre Contabilidade, para deixar bem claro que uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica vai ajudar e muito o progresso, a evolução e a tirar as incomodações que poderão vir, principalmente na Justiça do Trabalho, para as empresas. Um abraço a todos. Obrigado, Giovanni. Um abraço, saúde para todos. Olá, onde está glorificada a ciência, hein? Século XXI e um microscópico e desgraçado vírus derruba e humilha o edifício da soberba, da arrogância e da altivez humana. Como diz o pregador em Eclesiastes, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo da terra? Que o evento nos sirva de lição. Somos insignificantes, nosso conhecimento é nada, é poeira diante da sapiência do Criador. Que sejamos humildes e busquemos nele, enquanto é tempo, a graça, a força e a sabedoria para uma vida menos vazia, sem sentido e miserável como tem acontecido. Creia, sem Deus nada podemos fazer ou ser. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, Nardon Inazzi, auditores e consultores, trazendo resultados positivos a seus clientes, vejam bem, há mais de 50 anos. Aliás, a Nardon Inazzi, eu acho que esse ano, confirmar lá com o Nazi, deve estar fazendo 60 anos de atividades no mercado de consultoria empresarial, que é uma data extraordinária. E a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento de instalações de equipamentos eletrônicos, mecânicos, hidráulicos para as suas centrais de telefonia, antenas coletivas, interfones, portões, garagens, cercas elétricas, enfim, tudo que um condomínio, seja comercial, industrial ou residencial,
precisa lá na IES Manutenção Predial. Aí o telefone da IES Manutenção Predial, 3276-3945. Bom, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana tentando reiniciar as coisas, né? Afinal de contas, o Brasil precisa trabalhar e as coisas, afinal de contas, elas prosseguem e daqui a pouco, né, nós vamos estar aí numa situação de desastre econômico que ninguém quer, que tenha a gravidade que se avizinha que poderá ter. Nós vamos conversar neste espaço com um político experiente aqui de muitos serviços prestados à cidade de Porto Alegre e hoje um dos comentaristas aqui para nossa honra do Economia e Desenvolvimento. Luiz Braz, obrigado pela tua presença, Braz. Prazer imenso, Silvio. Eu quero cumprimentar você porque eu estou vendo que você toma todos os cuidados para que a gente possa fazer o programa sem correr aqueles riscos normais que estão anunciando por aí que a gente pode ter. A gente de terceira idade, né? Claro. Nós que estamos no começo, né? Exatamente, e tal. Então, olha só, eu estou bem distante do Silvio, estou bem distante do câmera, estou bem distante de todas as pessoas que estão fazendo aqui o programa. Então, eu acho que esse é um cuidado necessário, porque, afinal de contas, eu acho que esse isolamento ele teve razão de ser para nós da terceira idade e para algumas pessoas que realmente estavam naquela área de risco ou que estão naquela chamada área de risco, não é? Mas eu acho que ele não é assim tão necessário, eu não vejo tão necessário, sabe, tomando os cuidados necessários para o restante da população. Tu não vê assim o confinamento, né? Não, eu acho que o distanciamento, que são coisas diferentes, sim. O distanciamento é isso que tu falaste. Então é isso, nós vamos começar essa entrevista falando sobre isso. A gente que não é especialista nisso, né, afinal de contas, tem a ciência, tem a sociologia e tem a ciência comportamental. Né? E nem só a ciência tem a razão, como também os demais não deixam de ter razão. Eu quero dizer isso pelo seguinte, porque eu acho que nós chegamos, Brasil, eu quero a tua opinião sobre isso, num momento em que o confinamento está sendo pior do que a própria doença. Ah, com certeza. Né? Porque... Nós vemos isso em favelas do Rio de Janeiro, começou agora a pegar, porque as pessoas estão agrupadas, elas de modo têm que sair e voltam para aquele ambiente, muitas vezes 10 pessoas num quartinho de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados. E não tem como fazer Exatamente. diferente. Então eu te pergunto o seguinte, não seria melhor como tu falou em idosos, tem idosos que estão em saúde, tá? Mas tem outros que normalmente estão com problema de diabetes, problema de coração, de pulmão e tal. Já tem uma certa patologia, certas doenças que já são perigosas e se agravam com a questão quer dizer, o risco deles é muito maior. Então, o que tu acha deste confinamento ser gradativamente passado para um distanciamento social? Ah, eu acho que seria muito bom. O que eu estou vendo é o seguinte, Silvio, essas pessoas que são as pessoas mais pobres e que precisam do seu dia a dia para poder sobreviver, essas pessoas elas estão ficando desesperadas, porque elas não podem ir trabalhar, o governo agora está dando alguma coisinha para elas, mas não é para todo mundo. Tem gente aí que sabe, dessa camada bem pobre da população e que não recebe esse dinheiro do governo, não é? E essas pessoas, como é que elas vão sobreviver? Elas têm que fazer alguma coisa, não é? O cara que antigamente guardava automóvel e que não pode mais, até porque tem a legislação, tem o decreto aí do Marquesan, mas ela sobrevivia disso. Ela estava começando uma fase de transição para tentar fazer alguma outra coisa para poder sobreviver, vender alguma coisinha e tal para poder sobreviver. Agora ela não pode fazer absolutamente nada, não é? Então eu acho que essa reclusão social, não é? Esse isolamento que nós estamos sendo vítimas dele agora, não é? Eu acho que ele deveria, aos poucos, ir cedendo para que nós pudéssemos realmente começar a dar chance para as pessoas sobreviverem. Não é? Porque senão o cara não vai viver, não morre da Covid-19, mas morre de fome. Ele morre porque ele ficou tão nervoso, porque não tinha o que dar para a sua família, que de repente o coração não aguentou, sabe? Ele foi embora, Deus sabe, né? Então... E nós sabemos, né, Brás, que no meio de tudo isso aí, o que está acontecendo também, nós sabemos a questão das doenças mentais, que são originadas exatamente desta forma de escravização que a sociedade está submetida, e as pessoas não conseguem mentalmente, espiritualmente absorver. Então, a imprensa não diz isso, né? Nós sabemos que, e esse é outro ponto que eu quero tocar em ti, na canalice que essa imprensa brasileira, sobretudo as grandes redes
lideradas pela Globo e aqui pela rede dos babacas socialistas, a RBS, que está fazendo contra a população. Ou seja, ela politizou e está usando desse instrumento para atender seus interesses que não foram atendidos pelo atual governo. Então, isso vai acontecer no Brasil, nós vamos ainda saber, a história vai contar isso, do número de suicídios, sim. no número de pessoas mentalmente desestabilizadas Eles não contam isso agora. e perturbadas que são oriundas desse coronavírus. Eu acho que nós temos, quando Jesus Cristo morreu, a civilização foi dividida entre AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Nós temos hoje um outro fenômeno, que o AC vai ser antes do coronavírus e o DC depois do coronavírus. Depois do coronavírus. A civilização toda vai mudar. Essa questão, a politização da doença, da peste. Isso inclusive você nota muito isso nos meios de imprensa, né? Olha só, infelizmente, nós tivemos uma notícia, eu acho que esse é um quadro assim que mostra bem o que é essa politização. Nós tivemos uma notícia que eu achei maravilhosa, dada pelo ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ignorada pela grande mídia. Olha, ele falou o seguinte, que tem um medicamento... Um vermífugo. Um vermífugo, que foi pesquisado e que é vendido nas farmácias hoje, é baratinho. E que, na verdade, ele é 94%, 95% eficaz no combate à doença. Quer dizer, ele praticamente mata a doença, não é? Olha, eu pensei que os noticiários da noite... Iam dar essa de manchete principal. Sim, isso era essa manchete principal. Meu Deus do céu. Os caras da Globo, eles não deram uma linha com relação a isso. O ministro da Saúde, que é inimigo, eu não sei porquê, não é? Ele é inimigo do presidente da República e está lá com o ministro da Saúde, não devia estar mais, não é? Mas o ministro da Saúde não falou absolutamente nada a respeito dessa descoberta do Ministério da Ciência e Tecnologia. E olha, não foi assim um achado, eles vêm pesquisando isso desde janeiro. Essa pesquisa está sendo feita há muito tempo, não é? E então, essa politização, ela tem que terminar, porque, afinal de contas, só a união entre nós, quer dizer, essa união não é aproximação de corpos, a união é união de vontades, não é? Essa união, ela deve haver para que nós possamos ter só uma única batalha nesse momento, não é? Combater o mal, mas não permitir também que as nossas economias, que a nossa sociedade vá à breca, não é? E é o que está acontecendo isso. Aliás, esta crise está mostrando o verdadeiro caráter da classe política e muito da classe empresarial no país. Há muitos empresários que estão também torcendo pelo pior. Por quê? Porque eles perderam governos que os favorecia do ponto de vista de obras públicas, de favorecimentos, como acontece com a classe política. Eu não consigo mais ver aquele presidente da Câmara, aquele gordinho, parece um porquinho, né, vomitando leis e de regras de comportamento. Um camarada que é processado pela Lava Jato, um camarada cheio de... Ele e o pai dele, o César Maia, que eu conheci, que é economista também. Então, esses caras é que estão governando o país. Estão tirando todo o poder do presidente da República. Agora mesmo o Supremo Tribunal Federal impediu que o governo decretasse qualquer coisa em favor da abertura de determinados segmentos da sociedade da área empresarial. Quer dizer, o Supremo, o Congresso, a imprensa, a grande imprensa, todo mundo contra, não contra o Bolsonaro, contra a sociedade brasileira. Silvio, eu já disse aqui no teu programa várias vezes, no nosso programa, várias vezes, e vou repetir agora. Se nós não pudermos começar tudo do zero, para poder, de repente, fazer novas regras para o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, ele deveria ser montado, os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal, deveriam ser pessoas de grande conhecimento nessa área jurídica e reputação ilibada, tudo isso. Mas como é que pode ser assim se são os políticos que indicam as pessoas que vão para lá? E pessoas indicadas lá como presidente do Supremo Tribunal Federal, foi advogado de um partido político, que nós conhecemos muito bem. Sim, o presidente. Qual a isenção de um camarada desse, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, para ditar ordens, sobretudo para um governo que é combatido pelo partido que ele usou e do qual ele se serviu a vida inteira? Sim, esse careca que foi lá de São Paulo e que também está integrando... O Alexandre, não é?
também, olha só, esse cara também pertencia a partidos políticos, não é? E agora está integrando lá o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que não dá para ser assim, porque acontece o seguinte, o Supremo ele tinha que ser realmente isento, não é? As opiniões dele, as decisões do Supremo tinham que ser realmente com muita isenção, não é? Mas, infelizmente, isso não é dado. Eles fazem realmente um trabalho político, não é? E, infelizmente, estão ligados a um partido de esquerda, não é? Que roubou muito esse país, roubou demais esse país. E esse é o problema, né? Esse governo atual não rouba e não deixa roubar. Esse sim. Então, esse é o problema. Ele pode não estar acertando alguma coisa, porque eu não gosto muitas vezes de falas do Bolsonaro. Ele é muito ruim quando ele é muito rústico, fala. né? Uma patrola, né? É uma patrola, ele é mais assim para o cara de tribuna, não é? Que vai na tribuna e fala tudo aquilo que está na cabeça dele, do que para um cara que está dirigindo, sabe, em um país como o nosso, não é? Mas, em todo caso, ele tem essa virtude que você indicou. Ele não é ladrão. E nem o governo dele, na verdade. Sim. E outra coisa, antes de encerrar nossa entrevista, na verdade, nós não estamos apoiando o Bolsonaro. Nós apoiamos o projeto político e econômico dele. Fazer uma nova política sem roubo, sem corrupção, de favores como era antigamente, e um projeto econômico que seja um projeto liberal e um projeto que vá colocar o país verdadeiramente no caminho do desenvolvimento econômico e social com justiça. Para encerrar, Brás. Silvio, olha só, eu estou muito longe do Bolsonaro, sabe, estou do outro lado. Eu tenho um partido político, que é o PTB, o PTB não se afina com o Bolsonaro. Só que esse cara, ele trouxe honestidade, ou pelo menos está tentando trazer honestidade, coisa sabe, para o nosso país. Porque aquilo que o PT fez, que os partidos comunistas fizeram aqui, foi um roubo que eu quero que nunca mais aconteça, nem aqui, nem em lugar nenhum. E é por isso que o país não tem hoje as condições para minimamente, estruturalmente, combater essa peste, porque a saúde está totalmente detonada. Não é culpa do Bolsonaro, não. É culpa desses 15, 16 anos que a esquerda esteve no Brasil. Para encerrar, para mim, sublevação dos governadores contra o presidente. Quer dizer, os governadores estão articulados a partir da figurinha aquela lá de São Paulo, articulados em desestruturar o governo e concentrar no governo Bolsonaro toda a culpa pelo que está acontecendo. Ou seja, eles não querem mais pagar a dívida que eles têm com a União está falida por causa do calote dos estados, e eu vejo isso com muita preocupação. Sim. Essa política dos governadores que é mau caráter, a começar pelo Rio Grande do Sul, canalha e contra a sociedade. Olha, veja se Porto Alegre já não merecia ir devagar, que Deus sabe, né? De repente, já voltando à sua normalidade. Não precisa ser de uma vez, mas devagar, voltando à normalidade. Olha o quanto que nós estamos perdendo aqui. Só tem que esperar agora o seguinte, que o governador, esse governador que nós temos aqui, infelizmente, que ele faça exatamente com o recolhimento de impostos, estenda o prazo de pagamento pelas empresas, o prazo que demorar o fechamento do comércio e da indústria. Isso é o mínimo que ele tem que fazer. Me chamou a atenção o seguinte, ele liberou a sua região, que ele é de Pelotas. Claro, então ele liberou. Está governando para a região de Pelotas. A sua região, ele está liberada. Ele trancou aqui e trancou Caxias do Sul, que são os dois grandes centros, que Deus sabe, ele continua prefeito de Pelotas, continua prefeito de Pelotas. Continua prefeito de Pelotas. Ô, Brás, vamos conversar mais vezes. Obrigado pela sua presença aqui. Né? A gente Obrigado, Silvio. Obrigado. Fazer o contraponto, porque, na verdade, assim, hoje, graças a Deus, a demonizada mídias sociais é que estão fazendo contraponto que nós precisamos contra essa canalice que é a Rede Brasil Sul de Comunicações, aqui é a RBS, que é um puxadinho da Globo, e a mãe, que é a Rede Globo de Televisão, que estão desmantelando a moral e a ética deste povo brasileiro, tão sofrido, e que por causa de vocês, da Rede Globo e da RBS aqui, está sendo demolida do ponto de vista ético e moral e acabando com a sua esperança de dias melhores. Brás, obrigado. Obrigado a você. E nós que somos velhinhos, vamos ficar assim mais distantes um do outro, né? Distanciados. Um rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro.
CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Nesse segmento do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o professor Saul, que já tem vindo muitas vezes aqui no nosso programa, continua trazendo excelentes informações, ele que é consultor de empresas, e hoje nós vamos falar sobre uma situação que vai fugir um pouco da atualidade, vai dar uma perspectiva de futuro pós-coronavírus, pós-Covid-19, que é a doença trazida pelo vírus, e essa reengenharia de toda a nossa sociedade, toda a nossa comunidade, tanto a parte dos empregadores quanto a parte dos prestadores de serviços, sejam diretamente colaboradores, sejam terceirizados, quer dizer, vai haver uma modificação, todos nós sabemos que isto irá acontecer, passada a pandemia aí do coronavírus. Professor Saul, é um prazer tê-lo novamente aqui, né? E o senhor sempre trazendo essas informações de vanguarda, são informações que já projetam o futuro, que é um futuro próximo, se Deus quiser, quanto mais próximo melhor, mas que haverá modificações na nossa vida cotidiana, não é, professor? Sim, Vilmar, muito bom estar aqui, né, no programa. Sim, e através de um estudo empírico, então, nós começamos a projetar como é que vai ser essa nossa atividade econômica depois que passar isso, né? Com base em experiências passadas, nunca o Brasil viveu uma crise dessas, né? Isso é a crise histórica. Prevê-se aí uma queda de um PIB de 6%, né? Então, menos... Havia uma previsão de 2,2% de crescimento, agora é negativo de 5 a 6, quer dizer, praticamente 8% de retrocesso, né, isso, professor? 30 a 40 milhões de pessoas desempregadas. E, então, diante disso, qual seria o cenário, né, que nós poderíamos criar oportunidades dentro do nosso mercado brasileiro, focando exatamente dentro da questão do mercado brasileiro, né? Então, assim, uma das oportunidades, e sempre ressalvando oportunidades sem ser oportunista, né? Porque o oportunista ele deixa a ética de lado exatamente para se aproveitar de alguma coisa. Exato. Eu sempre trago o exemplo, né? A pessoa que aumenta o valor do álcool gel hoje para tentar ganhar mais dinheiro, ou sufoca o fornecedor lá na ponta, mesmo estando com aumentos de venda, né? Como acontece em alguns segmentos hoje, em pleno Covid. Exato. Então, assim, negócios com capacidade de gerar renda para as pessoas é uma questão muito lógica. Se nós vamos ter muita gente desempregada, deve aflorar o empreendedorismo por necessidade. Existem dois, né? Segundo a pesquisa GEM, que monitora o empreendedorismo no mundo, existem dois tipos de empreender: o empreender por oportunidade e por necessidade. E nós aqui, devido ao desemprego, vai ter muita gente querendo empreender porque não conseguiu emprego. Pela necessidade. Exatamente. Então, assim, empresas que hoje geram oportunidades de emprego. Uber, Airbnb, todas elas, né, que tu possa... Mary Kay. As que praticam e-commerce. Também, né? Lojas que permitem que tu também crie uma loja para tu vender para tua rede de relacionamentos, vão ter mais oportunidades de sucesso. Também vejo nessa linha cursos profissionalizantes rápidos, por exemplo, corte de cabelo, unhas, essas coisas assim que as pessoas podem fazer um curso de poucos dias e já abrir um negócio e começar... Prestadores de serviços, hidráulica, elétrica, essa coisa toda. Exatamente. Um outro item assim que eu vejo como uma grande oportunidade seriam os negócios digitais ou não, que facilitem ou reduzam os custos dos produtos. Assim, por exemplo, soluções mais baratas de entrega, de limpeza. Então, ao invés de tu contratar uma pessoa para limpeza, tu contrata uma firma, né, uma organização, que vai lá com mais tecnologia e em menos tempo limpa a tua casa e tal, e por um valor mais baixo.
Também, assim, eu vejo nessa linha de serviço a questão do ensino. As universidades hoje, algumas escolas particulares também estão fazendo muito ensino via plataformas, né, web, e isso tende a se intensificar, porque as pessoas começam a gostar, mesmo estando online na aula, tu está em casa, tu está ali assistindo a professora, mas tu está mais à vontade, tu está tomando uma água, tu está tomando um chimarrão e está assistindo aula. Então, e se isso for uma possibilidade de ficar mais barato, mais em conta, né, dentro de uma situação que a pessoa possa organizar melhor o tempo dela, também tende a ser uma oportunidade, ou seja, fazer uma faculdade mais remotamente do que presencial. E isso acabou mostrando, né, para todo mundo. Interessante, professor Saul, que a gente, de certa forma, se preparou aqui, a nossa legislação brasileira, por exemplo, com a terceirização, não é? Que agora pode, inclusive, terceirizar a própria atividade fim da empresa, está permitida por lei, a própria situação do home office, que entrou na reforma trabalhista. Então, de certa forma, a gente está preparado para essa nova reinvenção de trabalho. O que precisa, que eu entendo, professor, e aí o senhor me corrija se eu estiver enganado, mas eu não sei se a nossa disciplina pessoal está acompanhando esse ritmo evolutivo, né? Como o home office, por exemplo, se organizar com o seu próprio horário, com as suas próprias obrigações. De novo, a gente volta para a questão do darwinismo, né? O que acontece com quem não consegue se adaptar a essa nova realidade... Fica fora do mercado. Fica fora do mercado, né? Então, assim, sim, tem que acordar de manhã, colocar roupa de trabalho, mesmo estando em casa, e se concentrar e trabalhar. E a família tem que entender que não é hora de arrumar a torneira, ou de buscar alguma coisa, ou de mexer alguma coisa elétrica, né, ou consertar alguma coisa assim, não, é aquela hora de trabalho. Isso é uma adaptação muito cruel e muito forçada que a gente está... Mas está dentro desse contexto pós-Covid, né? Sim, está muito dentro desse contexto, até porque, assim, existe um estudo que um profissional dentro da empresa, fisicamente, ele custa em média, isso é um estudo da Oi, se eu não me engano, não vou garantir a fonte, mas custa em média R$1.000 por mês para a empresa. Então, uma empresa que tem 100 funcionários são R$100.000. Né? Que se conseguir, nessas atividades, por exemplo, colocar o pessoal que pode trabalhar mais remotamente, buscando reuniões periódicas na empresa, tu consegue cortar muito custo, consegue cortar estruturas. Né? Então, a gente já começa a ver a quantidade de modificações que acabam vindo nisso. Né? Tu não precisa mais grandes castelos, grandes estruturas, tu precisa de um bom sistema e tu pode dar aula para todo mundo, tu pode atender vários clientes, tu pode ter vários funcionários, vários colaboradores, remotamente falando. Uma outra coisa interessante dentro dessa linha de negócios digitais ou não é a questão, pode haver a tendência da troca do serviço de seguro pelo serviço de monitoria, de monitoramento do veículo. Do veículo. Certo? Faz o rastreamento do veículo. Também as questões de prestação de serviços à distância, por exemplo, portarias de prédio. Né? Ao invés de portaria virtual já é uma realidade. Já é uma realidade. Exatamente. Por quê? Porque o condomínio vai pagar menos, ou seja, qual é a lógica? É manter a mesma qualidade que se tinha antes do Covid, né, pagando menos. Por que pagando menos? Não porque as pessoas querem pagar menos, mas é que elas não vão ter dinheiro para pagar menos. Aí entra uma outra área, que é produtos mais em conta e inovadores dentro disso. Aí entra também assim, ó, a questão da troca do restaurante pela alternativa do food truck, que antigamente era só carrocinha de cachorro-quente e tal, mas hoje hoje são caminhões. Caminhões e tudo mais, né? Onde tu tem uma experiência gastronômica interessante por um preço mais baixo. Outra coisa que já é muita realidade, ao invés de ir no cinema, a questão da TV em casa, do filme em casa, né? E uma coisa também que mistura um pouco a tendência é, infelizmente, ao invés de ir para uma academia, né? Porque eu fico preocupado com os empresários de academia, mas também podem inovar nesse sentido, seriam grupos de pessoas contratando um personal training numa praça, para baixar custo também. Né? Uma outra área, uma outra situação que eu vejo também interessante, com o aumento do desemprego também existe uma tendência de aumento de violência. Então, os produtos anti-violência que possam te proteger disso, te trazendo uma certa confiança, né, um sentimento de segurança melhor, também tende a ser uma oportunidade, viu, Mário? Infelizmente, né, é uma situação que não interessa para
para ninguém a questão da violência, mas muitas empresas podem ter grandes oportunidades nesse sentido. As empresas de segurança privada, no caso, não é? Eu boto assim também dispositivos em casa, em condomínios, alarmes. CFTV. Exatamente, coisas que tu possa te sentir mais... Já é uma realidade também, não é? Só isso vai ser mais incentivado, mais incrementado. Exatamente. Né? E também aí na questão organizacional de prestação de serviços, né? Eu estava assistindo ontem uma live de um diretor de uma empresa muito grande aqui no nosso mundo, né? E ele estava falando que a questão do corte das consultorias, né? Então, toda a consultoria hoje, ela acaba, muitas perdendo os seus contratos com as empresas, exatamente por corte de verbas, por economia. Mas tem umas que não perderam. E quem são essas consultorias que não perderam? As que trabalham com ganhos variáveis, ou seja, aumenta o faturamento, diminui custos, e, a partir disso, remunera essa consultoria. A adequação do contrato, quer dizer, o contrato vai pela produtividade, é quase como a meritocracia. É uma meritocracia. Então, as tendências disso. Empresas, então, de cobrança, empresas para te ajudar a vender mais, empresas para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que elas consigam produzir mais, empresas que consigam melhorar processos, para que os processos sejam mais céleres e com menos custo para a produção, ser mais em conta para poder vender mais, ou seja, tudo que possa fomentar negócios de uma maneira mais econômica seriam Nessa sua visão, professor Saul, eu vejo 2 indicadores aí que a gente não tem ideia e talvez o senhor possa nos ajudar, não é? Dentro dessa visão aí de futuro próximo, não é? A questão da especialização, não é? E a questão do emprego em si, não do emprego formal, mas da atividade, da pessoa ter o que fazer para gerar renda. Trabalhabilidade, no caso. Exatamente. Como é que o senhor vê a situação? Haverá, eu vou dizer e o senhor julga como é que o senhor vê na sua visão. Haverá uma especialização, haverá necessidade de uma especialização maior das pessoas e, a meu juízo, tá? Haverá também, não haverá desemprego, haverá mais ocupação, fruto, consequência dessa especialização. É isso mesmo, professor, ou estou errado? A mão de obra especializada no século XXI, ela já é uma situação recorrente, né? E Sim. Quem não tem especialização, hoje, a gente tem até que se preocupar o que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas, né? Porque não podemos também relegar a sorte. Mas sim, a especialização é um grande problema, não, é uma grande solução hoje, tá? Então as pessoas vão buscar sim cursos mais rápidos, vão buscar soluções, vão fazer cursos, vão ter que estudar. Cursos de especialização de Exatamente. Profissionalização. 2 coisas só, Vilmar, assim, ó, que eu fico pensando, tá? Saiu um estudo de Harvard agora dizendo que o Covid pode ir até 2022, né? Logicamente que isso, falando de darwinismo, vai haver uma adaptação desse mercado todo, né? Imagina. Então, a gente falava, quando começou tudo isso, março, né? O Darwin classificava como mutação, adaptação, versatilidade e reprodução. As 4 características. O senhor está falando da adaptação, não é? Exatamente. Então, assim, nós falamos em março, agora nós já estamos falando que abril nós vamos seguir no nosso confinamento e já se fala em maio e junho também, né? E eu digo assim, ó, hoje... pelo que eu tenho visto, tá? E aí é uma questão de sensibilidade, mas pode ser que eu esteja errado, mas assim, o comércio está abrindo, mas tu vai nas lojas, está vazio. Tu vai numa madeireira, está vazio, tu vai em qualquer lugar, está vazio. O que eu sinto? O medo da morte. As pessoas têm medo de sair na rua porque têm medo da morte. É verdade. Napoleão Hill, ele fala muito sobre os 5 medos das pessoas, 7 medos também, que depois foi ampliado, e um dos medos principais é o medo da morte. Né? Então... Eu fico pensando assim, ó, os governos vão flexibilizar, vão fazer, nós vamos ter que continuar consumindo, mas nós estamos passando por um período de adaptação por tudo isso. Então, não se sabe. E aí uma outra situação que está liquidando com todo mundo, a incerteza. A incerteza, a dúvida, não é? A dúvida. Deixa a pessoa psicologicamente Como complicado. Professor, há 25 anos atrás eu dizia que nós deveríamos planejar nossas empresas para 5, 10 anos. Hoje eu já digo, eu já planejo a minha empresa para junho. Então, eu estou preparado para ficar nesta situação
até final de junho. Bom, se for antes, melhor. Mas mesmo assim, mesmo flexibilizando a economia, as pessoas não estão saindo na rua por medo da morte. Como que eu vou fazer para o meu negócio render? Esse é o grande significado que vai nos transformar em pessoas mais resilientes, né? E vai nos também exercitar muito o nosso empreendedorismo. E aí vem a questão do darwinismo. Quem não for empreendedor e quem não buscar alternativas não vai sobreviver. Muito bem. Professor Saul, muito obrigado pela sua participação. É muito importante a gente já também fazer esse tipo de planejamento, de previsões, se preparar, porque o tempo está aí nos atropelando e as coisas estão acontecendo de forma totalmente imprevisíveis. Obrigado, professor Saul. Um abraço. Obrigado. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Foi declarada a guerra da verdade contra a mentira. Parece coisa de moleque. O coronavírus está numa notícia e logo vem outra falando o contrário. Um manda fazer, o outro desfazer. E nós, pobres mortais, em quem acreditar? O que fazer? Só sei que está morrendo mais CNPJ do que CPF. Recebo com frequência imagens de bares e festas nas regiões periféricas de Porto Alegre. Semana passada estava a maior festa num bar na Vila Castelo, ali na Restinga. No Moinhos de Vento, na Cidade Baixa, a fiscalização e a Guarda Municipal vão prender pessoas em parques nas regiões nobres? Também. Por que não vão às vilas, nos bairros mais distantes, mais pobres? Falta coragem? Não dá notícia ou não vale a pena o desgaste? Outro fato, quem está atendendo, cuidando e alimentando o morador de rua são os munícipes que se doam, que recebem doações, que se expõem ao vírus na rua, mas que estão lá todas as noites. Não vi e não soube de nenhuma viatura da FASC atendendo, recolhendo, assistindo esse pessoal. Será que a assistência social de Porto Alegre também passou a atender virtualmente esse morador de rua? Uma coisa é certa, nada mais será como antes. Voltamos ao diálogo com os nossos familiares, refeições juntos, televisão juntos. Também acho que as maternidades vão entrar em colapso daqui a 9 meses. Tomando o exemplo asiático, muito mais divórcios também. O emprego será menor, já que as empresas e os clientes forçadamente adotaram solidamente o uso da internet como instrumento de facilitação de consumo. Uma outra coisa, a melhoria na qualidade da nossa higiene, que hoje ainda mata muito mais que o dito cujo vírus, será uma verdade. Peço à administração municipal que autorize a reabertura de todo o comércio e serviços. Em vez de proibir, estabeleça regras adequadas para as operações. Fortaleça o isolamento vertical e não horizontal. É urgente que o dinheiro volte a circular. A cidade e o Estado precisam arrecadar, precisam dos impostos, a empresa precisa circular seu produto, pagar os salários, pagar os impostos. A pobreza, a quebradeira, as falências, o desemprego poderão matar muito mais que o coronavírus. Uma boa semana. Bom, essa história toda que estamos vivendo aí, naturalmente o mundo inteiro está vivendo, traz muitas reflexões. Do ponto de vista da economia, eu gostaria de explorar um pouquinho essa questão com o Vilmar Govinatsky. Vilmar, vamos encerrar o assunto do coronavírus hoje no programa, fazendo, digamos assim, uma análise sobre a questão macroeconômica. Por exemplo, na década de 70, o Brasil, uma economia emergente, chegamos até 6º lugar no Produto Interno Bruto entre as nações, 6ª economia, e o que se falava na década de 70 era que nós precisávamos diversificar os mercados internacionais. E foi nós abrindo mercados e tal. Hoje, com essa questão da coronavírus e a necessidade de suprimento de medicamentos, suprimento de
utensílios e instrumentos para o combate à doença, se viu que as economias, e não só a brasileira, até a economia americana, está muito concentrada e dependente, e não interdependente, mas dependente de um mercado só, que é o mercado chinês. Então, a partir de agora, eu acho que nós vamos ter que repensar isso. Temos que repensar isso, né? Em que pese, mas não é objeto de comentário, tá? Mas é um objeto assim de dúvida, pelo menos, do porquê que a China está tão preparada com esses insumos para combater o coronavírus. Isso é assim como que foi uma criação interrogação. chinesa, que foi criação o chinesa. vírus chinês, né? Mas em que pese isso aí, não vem o caso, né? Não é o nosso objeto de conversa. Eu entendo, Silvio, que nós, de certa forma, por acaso, nós até nos preparamos para esses novos mercados, ou seja, nós tivemos uma reforma trabalhista que trouxe a possibilidade do home office, temos a pejotização, que ao invés de ser aquela contratação com vínculo de carteira, pessoa física, pessoa jurídica com pessoa jurídica, nós temos a terceirização, que foi legalizada inclusive para atividade fim, quer dizer, nós tivemos uma série de avanços. Faltaram, naturalmente, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política. Perdemos essas oportunidades, né? Mas nós estamos preparados, inclusive, e eu entendo assim, que o Brasil, dentro dessa imensidão territorial, de todos os recursos, toda a mão de obra que tem disponível, com todos esses milhares de desempregados que vão, sei lá, se vão duplicar ou talvez até passarem de 20 milhões de desempregados, nós temos um potencial muito grande de sair da prisão, do aprisionamento do mercado chinês e trazer para o Brasil não só o nosso mercado, a nossa indústria brasileira, mas atrair essas indústrias que, de certa forma, cansaram do mercado chinês, de certa forma, inclusive, estão com essa desconfiança. E até foram para lá exatamente pelo custo exagerado, né, de produção no Brasil. Exatamente, aí que está o problema. Tá? Onde é que nós pecamos, onde é que nós teremos problemas para atrair esses investidores para nós e mesmo nossos investidores investirem aqui? Primeiro é o custo tributário, que é alto. Segundo é o custo dos encargos sociais e trabalhistas. Custo Brasil. O custo Brasil é o somatório. Na verdade, o custo Brasil, no meu entendimento, entra não só o custo aquele do imposto, o custo trabalhista, o custo de outras situações, de próprios insumos, etc., mas entra um custo também que esse não está diretamente ligado ao empregador, ao empresário, ao empreendedor, mas é o custo que nós temos com uma infraestrutura deficitária, um setor energético deficitário, não é? um setor que não atende às demandas, por exemplo, portuárias de exportação, etc., e a própria burocracia. Quer dizer, esse que eu entendo que é o conjunto chamado custo Brasil. Não é? Isso nos atrapalha. Perfeito. E, na verdade, eu acho que essa é a grande busca, né, que o Brasil vai ter que fazer, até para trazer uma coisa, um pouco mais de luz, né, nessa situação toda, que nós estamos só trabalhando em cima da doença, da catástrofe que está sendo e tal. Para teres uma ideia, Vilmar, nós estávamos conversando antes sobre isso. Na Grande Depressão Americana, que foi o crack, né, da Bolsa de Nova York em 1929, 4 anos depois, em 1933, no auge da crise, a economia americana estava com uma taxa de desemprego de 26,5% da força de trabalho americana. Era quase 40 milhões de pessoas desempregadas. Eu não sei se nós vamos chegar nesse nível, mas a tendência é essa, ou seja, nós vamos ter uma grande elevação da taxa de desemprego. Nós estamos hoje com 12, pouco por cento, poderá chegar a 20%. Isso aí é um catastrófico para uma economia como a do Brasil, né? Até porque as condições nossas são diferentes, por exemplo, da economia americana, que tem um suporte, né, social, suporte tributário, suporte de ser uma grande potência, nós não somos. Então, eu acho que isso vai ser o grande problema da reconstrução nacional. Sem dúvida, Silvio, tu és economista, sabe muito bem que essa retomada ela será uma retomada lenta, é a chamada a curva de esterese, ou seja, ela vai ser lenta, vai ser gradual, não é uma coisa de uma hora, terminou o problema da Covid-19, foi encontrado um remédio que cura todo mundo, então a economia amanhã, depois de amanhã, já vai estar no mesmo nível que estava antes do dia 15 de março. Isso não vai acontecer, isso é lento, gradual e, obviamente, doloroso, porque vai acontecer justamente o empobrecimento da população. Para teres uma ideia, Vilmar e telespectador, depois da Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial,
a reconstrução da Europa, de toda a Europa, teve um custo que os americanos tiveram no Plano Marshall, de 106 bilhões de dólares. Isso não é a metade do que o Brasil está gastando hoje sem ter o Plano Marshall. O Brasil está gastando hoje quase 1 trilhão de reais, né? E fazendo hoje a proporção do 106 bilhões de dólares de 1945, eles dariam hoje quase 480 bilhões de reais. Então o Brasil está gastando o dobro sem ter esse recurso. Quer dizer, vai tirar da onde? Quer dizer, está tirando da onde não tem. Então esse vai ser o grande problema, a reconstrução da economia e a reconstrução do Estado Nacional. Exatamente, nós temos que reconhecer que, apesar de não ter de onde tirar, mas o governo, todos os governos, o governo federal, os governos estaduais, municipais, estão realmente, como se diz na gíria, fazendo das tripas o coração para não deixar ninguém desassistido. Hoje nós temos, por exemplo, a questão da saúde, fala-se tanto da questão da saúde, mas ela está em nível muito melhor que muitos países desenvolvidos. O Brasil está fazendo além do que poderia, além do seu poder, digamos, econômico, né? Do seu poder financeiro. De qualquer maneira, esperamos que essa coisa passe logo, né, Vilmar? Se Deus quiser. A reconstrução aconteça, que nós temos que ter esperança, fé, de que isso é uma coisa que vai trazer muitas lições, né? Sobre essa questão nós vamos conversar na semana que vem, mudança de comportamento econômico e comportamento social. Obrigado, Vilmar. Obrigado, um abraço. Muito obrigado a você, telespectador, pela audiência. O Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana e até a semana que vem. Até lá.